Esses são os 5 efeitos de texto que vão mudar completamente o jeito que você digita no CapCut. Eu vou ensinar o passo a passo de cada um agora. O último é o mais pedido, e eu ainda preparei um bônus exclusivo. Eu vou adicionar um texto. Vou escrever 3D. Aqui em fonte eu vou colocar uma fonte larga, vou colocar Impact. Aumentar aqui a fonte, a escala. E eu tenho que adicionar aqui agora um fundo preto. Então eu vou aqui em mídia, biblioteca e coloco um fundo preto. Coloco no tamanho do texto. Seleciono os dois e crio um clipe composto. Agora eu adiciono a minha mídia timeline. Esse robô aqui que eu estou utilizando. E o que eu vou fazer? Aqui em vídeo básico mesmo, eu vou procurar em mistura multiplicar. Então eu clico em multiplicar. Veja que ele já está com o efeito do objeto atrás do texto, mas não é isso que eu quero. Aí o que eu vou fazer? Eu multiplico a mídia. Com a mídia de cima selecionada, eu tiro essa mistura, deixo no padrão. Eu vou em remover fundo e coloco remoção automática. Ele já deu esse efeito agora do texto em 3D com o objeto, mas eu ainda vou melhorar ele para dar uma sensação que realmente o objeto está circulando em 3D onde está o texto. Então eu seleciono as duas mídias e reduzo um pouco a escala, o tamanho desse robô. Veja que ele tem uma sombra atrás. Essa sombra dá todo o destaque da impressão que ele está circulando ali no texto em 3D atrás. É um efeito muito bacana, muito simples de fazer. E você pode utilizar com qualquer objeto em 3D com texto atrás. Perceba a diferença dele, com o objeto apenas atrás e ele em 3D. Olha o destaque. Muito bom, né? Você adiciona a mídia na timeline. Você vai em máscara. Adicionar máscara. Texto. E aqui você vai escrever o seu texto. Eu vou escrever natureza. Eu vou mudar a fonte. Colocar Impact mesmo. Vou aumentar ela um pouco. E vou só espaçar um pouco as letras. Ajustando aqui no tamanho ideal. Eu já tenho esse efeito aqui. Agora você vai em texto novamente. Adiciona o texto. Você seleciona o texto lá em cima e você vai apertar o Windows e ponto. Ele vai abrir a caixinha de símbolos e emojis. Você vai procurar em símbolos o símbolo quadrado. Ele vai adicionar na sua caixa de texto esse quadrado. Aí você aumenta o tamanho do quadrado e coloca na cor verde. O que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo o processo de chroma key. Você coloca ele na camada de baixo e vai ficar dessa forma. A palavra escrito natureza com o vídeo em chroma key. Você vai selecionar os dois e criar um clipe composto. Agora você vai em mídia e adiciona novamente a mídia embaixo. Você seleciona a camada de cima, vai em vídeo, remover plano de fundo, chroma key e você seleciona a parte verde. A cor que você vai remover será a cor verde. Eu vou diminuir a opacidade para você perceber que já foi removido o fundo. Eu vou colocar aqui em 20%. Ó, veja que já apareceu a natureza na frente e o vídeo atrás. Aí você aumenta um pouco a intensidade para não ficar essas bordas verdes. Se você quiser até suavizar a borda um pouco, você pode suavizar. O resultado é esse, ó. Já ficou muito legal. Agora você vai em efeitos. Efeitos de movimento. E você vai em desfocar. E você coloca na camada de baixo. Ela fica com desfoque atrás, dando destaque pro texto. Olha que efeito bacana. Muito simples e muito fácil de fazer. Você pode mexer, você pode diminuir, colocar separado onde que você fez o efeito do texto. E aí você vai brincando da forma que você quiser. Mas é um efeito muito simples de fazer e que faz uma diferença incrível na edição. Esse é o único pack que você precisa. São mais de 300 GB de arquivos exclusivos. Tudo foi selecionado a dedo para você ter o que há de mais premium em edição. E o melhor, se precisar de algo que não tem, a gente cria e adiciona ao seu pack, porque quem edita como o rei não aceita o básico. Você adiciona o texto e aqui você vai colocar todas as palavras que você quer que apareça. Vou escrever disciplina, vou mudar a fonte. E vou escrever outras palavras. Como é direcionado à academia, musculação, vou colocar palavras relacionadas a isso. E aí você vai preenchendo
com todas as palavras que você achar que é necessário. O interessante aqui é você fazer exatamente a tipografia, você ajustar as palavras, cada uma no local onde fica com a estética legal, fica com a imagem legal. Aí você só vai duplicando as palavras para preencher toda a tela, para você não ficar colocando palavras avulsas. Agora você seleciona todas as palavras e você cria um clipe composto. E agora você vai adicionar a mídia. Você coloca a mídia embaixo e vai ficar dessa forma. Mas veja que a tipografia está sem fundo. Para que o efeito dê resultado, eu preciso colocar um fundo preto. Então eu abro o clipe composto, então vou à biblioteca e adiciono o fundo preto lá embaixo. Eu preciso que fique o fundo preto para dar essa sensação de mesclagem entre as palavras e o objeto. Eu já não consigo ver mais o que tem atrás por causa que eu tenho um fundo preto. Agora eu vou em mistura, vou novamente multiplicar. O efeito já é criado. Então perceba que ficou dessa forma. Uma tipografia fica junto ao objeto. Para dar um destaque maior, para ficar uma impressão legal desse efeito, eu vou adicionar um filtro. Então eu vou colocar ele em preto e branco. Você vai em filtro e eu vou adicionar esse daqui, ó, PB Elegante. Então, ó, como já ficou diferente, ele dá esse destaque com o fundo preto, combina muito mais com a tipografia. E aqui você pode brincar com esse efeito, tá? Vou dar um exemplo aqui que você pode colocar metade com efeito, metade sem. Você vai em vídeo, máscara, adicionar máscara e dividir. Aqui em dividir, você rotaciona 90 graus e você fica com metade com efeito, metade sem. Só dá uma suavizada ali. Fica bem legal também, ó. Olha como fica. Então, aqui você pode trabalhar à vontade essa tipografia com o objeto. É um efeito bem legal. Se você quiser deixar completo e não gostou dessa borda meio parecendo um corte, você pode utilizar a máscara para suavizar essa borda. Então o que você faz? Você seleciona os dois, cria um clipe composto, vai novamente em máscara, adicionar máscara, dividir. Então bem no canto onde você tem a borda que está um pouco quadrada, você suaviza um pouco. Aí dá essa sensação de profundidade, do objeto fazer parte do fundo. Fica melhor ainda, fica mais profissional. Olha, eu fiz o mesmo efeito com outra mídia, com outro rapaz, e olha como fica legal. Então você pode brincar à vontade, utilizar qualquer objeto, não precisa ser apenas pessoas, pode ser qualquer outro objeto. Lembra muito o efeito de Photoshop, só que você fazendo em vídeo fica muito melhor. Então você adiciona a mídia na timeline, adiciona um texto. Nós vamos deixar o texto e a mídia do mesmo tamanho. E aqui no texto eu vou escrever praia mesmo. Coloquei o texto praia, eu vou mudar a fonte, eu vou deixar na fonte Impact, que é uma fonte encorpada e vai ficar legal. Eu vou colocar uma sombra de 40% fica ok. Além do texto, eu preciso colocar um fundo preto. Então, vou em mídia, biblioteca e coloco aqui o meu fundo preto. Vai ficar dessa forma. No texto, eu vou colocar uma animação. Então, eu venho em animação e procuro virar. Essa animação vai ficar legal. Aumento aqui para 4 segundos. Aí já fica essa entrada. Seleciono o meu texto e o meu fundo preto. Crio um clipe composto. E agora eu vou em mistura e procuro multiplicar. Clico no multiplicar. Nós já vamos ter o efeito do vídeo no texto, junto com a introdução, com a entrada. Agora nós vamos trabalhar com a máscara. Então eu vou em vídeo, máscara, adicionar máscara. A máscara nós vamos trabalhar essa película. Então nós vamos ajustar aqui mais ou menos a máscara e criar um quadro-chave no início. Eu vou andar alguns frames até o finalzinho da animação, tá vendo? Acabou a animação aqui. Eu vou criar um novo quadro-chave. Vou andar mais alguns frames e vou fechar essa minha máscara. Eu vou reduzir ela e deixar ela mais ou menos no tamanho da praia aqui, no tamanho do texto. Eu volto no quadro-chave anterior e aumento o máximo a minha suavização. Vai ficar dessa forma. Aí eu venho ao último quadro-chave que eu fiz e agora eu fecho essa máscara no máximo que der. Pode fechar bastante e vai ficar dessa forma. Bem legal. Agora nós podemos suavizar essas curvas. Então eu clico com o botão direito, mostrar a animação, e eu vou escolher aqui a desaceleração para deixar mais suave esses quadros-chaves.
Aí ficou dessa forma. Uma introdução. E ele vem mostrando que tem uma praia logo em seguida. E para finalizar, para essa animação ficar melhor ainda, eu vou colocar um efeito de saída. Então eu seleciono a mídia da praia, vou fazer um corte, multiplico ela, vou em remover plano de fundo, remoção personalizada e seleciono a região onde que eu quero que permaneça no vídeo. E eu vou fazer uma remoção personalizada só nessa parte da onda. Eu quero dar a impressão que a onda ela vem e apaga o texto. Então a remoção foi aplicada. Veja que ela está cobrindo, né, o texto agora. O que eu preciso fazer? Preciso fazer uma animação de entrada. Eu vou em animação, clico em entrada e coloco fade in. Aumento aqui para 4 segundos a duração e ele dá esse efeito, como se estivesse cobrindo o texto. Agora eu seleciono o texto, vou em animação, clico em saída e procuro fade out. Coloco 4 segundos também e vai ficar dessa forma. E esse é o efeito completo. Você adiciona mídia na timeline. Vou cortar um pouco ela aqui, que ela tá muito grande. Tá bom. Adiciona um texto. Preenche aqui o texto com toda a mídia. E aqui você coloca o seu texto. Eu vou escrever texto em perspectiva mesmo. Vou colocar a perspectiva embaixo. Vou mudar a fonte. Eu gosto de usar a fonte Impact porque ela é encorpada, então ela fica legal. Ajusto aqui mais ou menos onde que eu vou deixar ela. Diminuir aqui a escala, deixar mais ou menos aqui. Eu vou colocar uma sombra de 50%, tá ok. Vai ficar dessa forma. Agora eu crio um clipe composto do texto. Abro esse clipe composto. E vou em efeitos. Em efeitos, eu vou procurar pelo nome jogador. O efeito é esse aqui, ó, jogador 3. Arrasto ele para a timeline. Eu vou zerar o brilho e vou zerar a textura. E eu vou trabalhar aqui com o girar. Mas perceba que se eu girar com o texto dessa forma, ele vai girar na horizontal. E não é isso que eu quero. Eu quero que ele faça o giro na vertical. Então o que eu preciso fazer? Eu vou rotacionar o texto menos 90 graus. Encaixo ele aqui, centralizo ele. Agora, se eu girar, ele vai girar na vertical. Então é isso que eu preciso. Agora eu saio do clipe composto, rotaciono 90 graus novamente o texto e ajusto ele no tamanho certo aqui no vídeo. O texto em perspectiva já está pronto. Só que agora vamos fazer alguns ajustes para deixar ele mais profissional. Então eu abro o clipe composto do texto, vou mudar essa cor do texto, apenas da palavra texto, para dar um destaque com a imagem, com o vídeo. Agora perceba que o texto está à frente da pessoa. E eu quero que a pessoa fique andando em cima do texto. Eu vou duplicar a camada do vídeo e vou colocar acima do texto. Venho em remover plano de fundo e faço a remoção automática. Agora sim, agora ele está andando em cima do texto. Agora é só ajuste fino, tá? Agora você seleciona a camada do texto, vai em ajustes. Em partícula você pode colocar 100%. E aqui em vinheta você pode pôr 40%. Você volta em vídeo, vai em básico e reduz um pouco a opacidade ali. Pode deixar 80. Aí ficou dessa forma o efeito. Agora a gente vai colocar um filtro. Você vai em filtros e você vai procurar o aprimorar. Aprimorar, você adiciona para ficar com a mesma tonalidade, tanto o vídeo como o texto. E esse é o resultado do texto em perspectiva. Então você adiciona o texto na timeline, adiciona a mídia, escreve o texto que você quiser. Vou colocar aqui texto vazado mesmo. Vou mudar a fonte. Vou ajustar ele aqui no local onde eu quero que ele fique vazado. Vou deixar o texto e a mídia do mesmo tamanho, iguais.
e vou duplicar a mídia. Vou em remover plano de fundo e clico em remoção automática. Eu já tenho o texto à frente do meu objeto, que é a pessoa. Agora, eu vou duplicar o texto e vou colocar na camada de cima. Eu seleciono o texto e mudo a cor para a cor preta. Vou em traço e vou colocar o traço na cor branca, que é justamente a cor do texto da camada de baixo. Eu vou reduzir a espessura para mais ou menos 7, para ficar bem fininha a espessura. Agora eu vou criar um clipe composto. Vou em vídeo e em mistura eu seleciono iluminar. Então ele já faz o efeito do texto vazado. Fica dessa forma. Muito prático e simples. Se você quiser mudar a cor, você seleciona o texto e vai em cor e coloca a cor de acordo com o seu vídeo, com a sua imagem, que você achar melhor. Mas lembre-se que você tem que mudar a cor também do traço. Então você vai selecionar o clipe composto e vai mudar a cor do traço para ficar exatamente igual à cor que você colocou no outro texto. Aí vai ficar dessa forma. Gostou do conteúdo? Então já deixa o like, se inscreve no canal, porque aqui eu ensino técnicas que normalmente só estão dentro de cursos pagos.